No caso do Brasil, se for comprovado que houve essa interferência, deve ser aberta uma CPI e se essa CPI comprovar de fato esse relato que o Elon Musk está dizendo, deve-se abrir também um processo de impeachment contra o presidente Lula. Será que... Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Esse vídeo tá muito quente, notícia bombástica, mais uma notícia bombástica, interferência nas maquininhas, o Barbudinho e o Poderoso Chefão podem perder os seus cargos. Assista esse vídeo até o final para você entender tudo que está se passando lá nos States. Eles estão agindo na calada, galera. Na calada. Tem muita coisa ainda para sair. Mas a interferência nas máquinas, não se toma, já está declarada, né? O outro lá não vai poder ir para os States, senão vai ser preso. Por isso que os petistas falou para ele não viajar, né? Agora eu entendi o porquê. Porque uma hora dessa eles já deviam estar com as provas que incriminam aí esses caras. Para este tema polêmico que fala da USAID. Não é esta pauta, Fred, é a pauta da USAID, tá? Começa assim, de acordo com o portal... Eu não sei qual é o número é o 01, meu querido. 01. Tá? Mas não sei, é o 01. Então, eu lerei aqui assim, olha. De acordo com o portal de notícias Poder 360, mais de 20,6 milhões de dólares, ou seja, nós estamos falando aí de algo que ultrapassa 120 milhões de reais, em valores atuais, tá? Foram repassados para a USAID para projetos no Brasil em 2024. Grande maioria do dia está ótimo também. A maior parte desse valor foi investido em programas ambientais e apoio a populações vulneráveis. Os dados adquiridos são da Foreign Assistance, que fez o levantamento de outubro de 2023 até setembro de 2024. Sua última atualização foi feita em dezembro de 2024, um mês antes do atual presidente Donald Trump se empossar do cargo e suspender as atividades da USAID. De acordo, nesse sentido ainda com o portal O Globo, Elon Musk afirmou que o Deep State dos Estados Unidos financiou a vitória de Lula contra Bolsonaro nas eleições de 2022. O senador residente em Utah, Mike Lee, do Partido Republicano, teve um encontro nesta quarta-feira com o deputado federal Carlos Bolsonaro, do PL. Eduardo. Após esse encontro, Mike perguntou a Elon Musk se havia algum tipo de intervenção do governo dos Estados Unidos nas eleições de 2022. Musk, então, respondeu que, bem, o Deep State dos Estados Unidos fez exatamente isso. Fecho aspas. Bom, tá aí, então, mais e mais, cada vez mais, a gente vai descobrindo financiamentos da USAID no Brasil, de forma direta ou indireta, como aquelas da Foundation Open Society, do bilionário... Qual é o nome do bilionário? Jorge Soros, que, é claro, aportou recursos no Instituto do Felipe Neto, que prestou serviços com este dinheiro para o TSE. E a gente vai vendo aqui mais e mais campos onde a USAID entra. E a gente vê, ao lado disso tudo, essas afirmações declaradas e nada subtis, né? Elas são muito abertas sobre a interferência dos Estados Unidos, direta ou indiretamente, nas eleições de 2022, auxiliando, assim, a vitória do atual presidente. O gancho está na mesa. Bom, primeiro, Pavinato, nós temos que explicar para a nossa audiência quem é a USAID. A USAID é uma instituição norte-americana que foi criada na década de 60 pelo presidente John F. Kennedy, que era democrata.
aquele que foi assassinado, né, em 22 de novembro de 1963. E o objetivo deles, a missão deles, quando a gente olha lá a missão da USAID, é promover o desenvolvimento internacional, a ajuda humanitária e a resposta aos desastres. Desastres podem ser desastres climáticos e desastres humanitários referentes a guerras. Se isso for utilizado exatamente como está descrito aqui nessa missão, é nobre, é bom, porque o nosso mundo hoje ele é complexo, ele tem uma série de pontos importantes e muita gente ainda que precisa de ajuda. O problema não é esse, o problema é que sempre esses investimentos tiveram aí um cunho político de levar parte dos interesses norte-americanos para outros países, principalmente países opositores. No caso do Brasil, se for comprovado que houve essa interferência, deve ser aberta uma CPI e se essa CPI comprovar de fato esse relato que o Elon Musk está dizendo, deve-se abrir também um processo de impeachment contra o presidente Lula. Será que isso acontece? Mas reforça a tese de que a nossa eleição de 2022 é nula. Se nós somos um Estado de Direito, tudo tinha que ser anulado, tudo tinha que estar anulado e o pleito acontecer novamente. Ô, Vinato, o presidente Trump assumiu, viu que tinha um programa americano que recebe cerca de 1% do orçamento americano para ajuda humanitária e de desastres em mais de 130 países no mundo. Só aqui no Brasil são mais de 118 milhões de reais, mais de 20 milhões de dólares que algumas ONGs, isso em 2024, ano fiscal de 2024, que algumas organizações receberam e de acordo com a denúncia do senador americano, isso que foi provocado pelo deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro, houve interferência através dessas ONGs nas eleições brasileiras. E isso é muito sério. E aqui vale a pena também parabenizar o trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro, correndo pelo mundo e agora, em especial, nos Estados Unidos, com essas questões do Deep State americano, aproveitando sua relação com o governo Trump e com o Musk. O Musk respondeu esse senador americano dizendo que isso aconteceu. Então, vamos lá, nós estamos falando, primeiro, de um ministro, atualmente, o ministro do governo de Donald Trump. O homem mais rico do mundo, que tem acesso a muitas informações que nós não temos. A maior potência aeroespacial do mundo. Então, ele é maior que países inteiros. Exato, muitos países. Ele é maior, é mais rico do que muitos países. Então, veja bem, uma pessoa que se manifesta dessa forma, ela tem muitas informações. Então, eu acho que nós temos, sim, urgentemente, que instalar uma CPI no Brasil para investigar isso. Porque se houve interferência nas eleições brasileiras em 2022, como aparentemente está sendo indicado pelo homem mais rico do mundo, pelo ministro do governo Trump, isso é muito sério. Muito, muito sério. Agora, eu fico imaginando, porque assim, né, o petista não tem vergonha na cara. De regra. Né? De regra. E aí, eu fico lembrando de quando o Alexandre de Moraes, né, nosso ditador supremo, ele baniu, né, o X. Aí o que o petista falava na rede social? Vou fazer na voz da Glaze. Falava assim, né? Como fala assim? Bilionário colonialista, você tem que aprender que o Brasil é um país soberano. Respeite as leis soberanas do Brasil. O Brasil é soberano. A Constituição do Brasil é soberana. Cadê? Para onde enfiou essa soberania agora? Hein? Esta soberania estaria dentre os 17 vibradores de Cláudia Raia? Soberania conveniente, né? Exatamente. Cadê a defesa? Eu vou falar igual a Glaze, né? Que ela posta assim, né? E aí, bolsonarista? Eu vou falar... E aí, petista? Onde está a soberania agora? A sua preocupação com a soberania? Ô, Fabinato, essa história precisa ser, de fato, bem investigada, tanto na ponta americana quanto na ponta brasileira, porque aparentemente houve interferência externa na eleição aqui no Brasil, e o que a gente precisa descobrir é se isso foi uma iniciativa unilateral dos Estados Unidos, por algum motivo, queria bloquear Bolsonaro, não sei, não queria a direita aqui na América Latina, ou se foi algo combinado com alguém aqui dentro, né? Isso é muito grave, precisa ser devidamente investigado. É possível que houvesse uma representante aqui, norte-americana, fazendo as articulações.
Tá? Mas é interessante, Pavinato, eu vou falar da mídia. Olha como a mídia é mau caráter, a mídia que está relatando sobre isso. Eles estão criticando o USAID, ou melhor, o Trump, por retirar as doações que a USAID faz. Tem um detalhe que eles precisam entender. Eles colocam os Estados Unidos assim, eles são responsáveis pela metade dos auxílios humanitários no mundo. Por que não diz obrigado? Porque como deveria começar por aí. Os Estados Unidos não têm obrigação de fazer isso. Por que ele fez? Quando o Marcelo trouxe, e é importante trazer da construção da USAID, veio dentro de uma lógica para enfrentar na Guerra Fria a União Soviética. Como é que a União Soviética trabalhava? Criava um bando de internacional da perna esquerda, internacional da bota direita, internacional do dente quebrado, e criava um monte de internacionais para juntar os recursos dos países socialistas e investir em países que estavam emergindo, surgindo. Foi o período da descolonização da África, descolonização da Ásia. Países estavam surgindo, guerras civis. E o que os soviéticos faziam? Em especial usando os cubanos como tropa, logo depois da Revolução, década de 60. Tá? Aí o que eles faziam? Entravam com grana, entravam com tropa para conquistar aquele local e colocar um governo comunista lá. O que o Kennedy matou a charada? Ali já em 61. E olha que ele estava preocupado, porque se vocês lembrarem, 59 Revolução Cubana, 61 ninguém sabia o que Fidel Castro era, 62 crise dos mísseis, porque a União Soviética já estava colocando dinheiro em Cuba. Qual foi a jogada? Vamos ajudar esses países pobres a se reerguer. E aí eles entraram com ajuda humanitária, ajuda de saúde, com programa familiar, entraram com questão de combate a doenças, fizeram tudo aquilo por iniciativa e dinheiro do povo americano. Não tem dinheiro de mais ninguém, é do povo americano. E vem esses mau caráter agora dizer assim, eles cancelaram, eles não têm obrigação. A lógica é que naquele momento estava dentro da política externa americana, da lógica americana. Qual foi o problema? Quando você vê o desenvolvimento da USAID, ela é uma iniciativa, ela veio por uma ordem executiva. O que é uma ordem executiva? É um decreto que tem um prazo de validade. Se não tiver prazo de validade, tem que existir até acabar a sua função. Não acabou, porque os Estados Unidos continuaram investindo nisso. Mas uma ordem executiva pode ser cancelada por outro presidente da República na hora em que ele assume. E foi o que o Trump fez. Isso aqui é uma palhaçada. Por que palhaçada? Porque dentro do tipo de financiamento que eles fazem financiamento para programas técnicos e financeiros. Os financeiros, eles colocam dinheiro. Quando lista aquilo que eles podem atuar tanto dessas questões que são mais concretas, até uma coisa que é chamado em defesa da democracia. Qual era o problema da defesa da democracia? Eles investiram muito dinheiro nisso para reconstruir países que estavam saindo do período socialista, em especial na década de 90. Eles entravam lá, faziam cooperação técnica e botavam dinheiro para reconstruir as instituições democráticas. E hoje a USAID, ela ficou o contrário. Ela começou a colocar dinheiro em países que estão entrando, né, pro sovietismo. Aí é que é a jogada. Por quê? Porque como isso cria um guarda-chuva, na hora que os democratas e a Oaklândia tomou conta do governo norte-americano, o que eles fizeram? Opa, vamos colocar as pautas woke junto e financiar todos aqueles vagabundos que querem colocar vagabundo no poder nos seus países. Qual foi a lógica do Trump? Pô, mas que brincadeira é essa? O dinheiro é americano. Não tem dinheiro de ninguém. Eles estão usando o dinheiro americano para botar vagabundo no poder que odeia o Estado americano e os valores ocidentais. É claro que a nossa imprensa vai achar ruim. Porque a nossa imprensa tradicional, vamos pegar, por exemplo, a Rede Globo de televisão, as organizações Globo, elas vivem com dinheiro nosso. Então, assim, é aquela coisa, quem está acostumado a viver com o dinheiro dos outros... É isso aí. Né, acha ruim quando os outros fecham a torneira. E Pavinato, vale lembrar também que o presidente Trump foi eleito pelo povo americano com um discurso mais nacionalista. Make America Great Again. E foi eleito pelo povo americano. E foi eleito pelo povo americano. Vamos repetir aqui, pelo povo americano. Exatamente. Ele foi eleito pelo povo americano. E está cuidando dos interesses do povo americano. O cara chega lá. Primeiro que ele ainda não acabou com o programa. Vai lembrar isso. Ele suspendeu por 90 dias. E povo não é ovo. E povo não é ovo. Para dizer o seguinte, olha, cheguei, estou vendo um programa que está financiando ideologicamente, foi feito por um projeto, por uma ideia, está indo por um outro caminho. Vamos suspender por 90 dias para ver como é que essa coisa pode ser melhorada. Ponto.
olhando o interesse do povo americano, do pagador de imposto americano, que ele foi eleito e muito bem eleito, fazendo barba, cabelo e bigode, ganhando Câmara e Senado americano. Então, ou seja, ele está muito bem fundamentado no que está fazendo. Ricardo, ganhando 27 estados nos Estados Unidos, porque os estados nos Estados Unidos, eles são um verdadeiro sistema de pesos e contrapesos. Porque se o presidente enche muito o saco, os estados se reúnem e conseguem barrar iniciativas presidenciais. E tem um detalhe, quando você falou, foi com dinheiro americano, e o dinheiro americano foi essa descoberta que ele e o Elon Musk fizeram. O Elon Musk foi lá, apenas viu a porcaria toda por dentro. Qual foi o que eles disseram? Porra, nós estamos usando o dinheiro do povo americano que me elegeu para trazer a riqueza para os Estados Unidos para colocar no poder inimigo dos Estados Unidos. Estão brincando comigo. Não faz sentido nenhum. Não tem sentido. Nada faz sentido. O que desse leque marxista aqui? Marx já não faz sentido nenhum. Aí você imagina o pseudo-marxista. Faz menos sentido ainda. É uma coisa muito louca, muito louca. Falando em interferência no Brasil, falando nesse assunto de que povo não é ovo, falando também aqui no Brasil agora, voltando para cá, desta visita, né, da OEA no nosso solo, que já falou com o Barroso, presidente do STJCNJ, e com o Alexandre de Moraes, depois falou com deputados da oposição, falou depois com uma base governista, com parlamentares governistas, e hoje falaria com a sociedade civil. Eu quero dar destaque aqui ao que disse o desembargador aposentado Sebastião Coelho, tá? O doutor Sebastião Coelho. Aliás, um grande abraço a esse grande guerreiro que é o doutor Sebastião. Pessoal, Musk ele diz que governo Biden financiou as eleições de Lula contra Bolsonaro. Elon Musk diz que governo Biden financiou eleição de Lula contra Bolsonaro. Gente, como diz aí o jornalista, tô dengoso, tá, gente? Horrível esse trem aí, né? Você acha que não vai pegar, se cuida, ó. Repeleque, esse trem aqui. Aí você vem aqui, ó. Passa o trem. Mas uma hora ou outra você vai na casa de alguém. Foi o que aconteceu, que eu acho que aconteceu, né? No domingo, fui na casa da minha cunhada e esse descuido aí a gente acaba pegando esse troço aí, né? Acaba sendo infectado. E o barbudo, nada da vacina para esse negócio aí, nem sei se existe. Não cuida, não tá investindo para cuidar. E o povo, ó, só se for, né, com essa quadrilhada aí. E agora vem essa aí, né? Musk diz que Biden financiou eleições de Lula contra Bolsonaro. Então, por essas e outras que a gente viu o esquema lá, ó, não pode falar isso, não pode fazer aquilo, não pode chamar o barbudinho de ladrão, né? Nananana, cigana, nanana, se toma, perdeu o mané, não amola. Ele tava lá nos steak de boa, perdeu o mané, não amola, né? Agora eu quero ver ele ir lá. Quero ver ele ir lá. Quero ver se esses caras vão ter coragem de ir lá. Gente, eu quero ver esses cidadãos aí ir lá. Quero ver. Eu duvido. Eu duvido que depois dessa aí, esses caras vão ir lá. Se eles forem lá e não forem presos lá, pode até acontecer, né? Eles ir lá e não ser presos. Mas eu duvido se eles vão ter, gente, a coragem de pisar nos States depois dessa. Porque se ele diz que financiou, é porque ele tem prova, gente. O cara é o cara do planeta Terra. E se ele dá uma declaração dessa, não é por acaso, não é uma coisa lançada ao vento, né, ao léu. O cara não daria uma declaração dessa se ele não tivesse nenhuma prova do que ele está falando, né? Eu acredito que ele tem evidências, provas, e através disso aí vão pedir
a anulação do pleito, prisão do poderoso chefão, que foi quem deu ali, né, toda a cobertura, e também a prisão do Barbudinho. O bilionário Elon Musk afirmou em sua conta no X que a administração de Joe Biden financiou a vitória de Luiz Inácio da Silva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. A declaração foi dada em resposta ao senador republicano Mike Lee, que se encontrou nesta quarta-feira, dia 12, com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL. Abre aspas, se o governo dos Estados Unidos tivesse financiado a derrota de Bolsonaro por Lula, isso te incomodaria? Fecha aspas. Escreveu Lee. Abre aspas de novo. Eu ficaria lívido. Lívido, não sei o que significa, né? Quem está comigo nessa? Fecha aspas. A mensagem foi publicada em resposta a uma página de direita bloqueada pela Justiça brasileira. O perfil em questão reproduziu a informação que Biden financiou a, abre aspas, fraude eleitoral contra Bolsonaro no Brasil, fecha aspas. A partir da Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, o site USAID, sei lá, né? Em referência à Agência Norte-Americana de Ajuda Estrangeira, Musk então respondeu ao senador: bem, Deep State dos Estados Unidos fez exatamente isso, fecha aspas. O termo em inglês usado pelo bilionário é comumente empregado para alegar a existência de um governo paralelo que ocorria independentemente dos governantes eleitos. Tá aqui a publicação, né? Eles fizeram a tal coisa, interferiram, segundo ele. E agora vai começar, obviamente, só porque eu li um pouquinho, começou a sair até lágrima. Vai começar, obviamente, não é perseguição, né, que fala, é as investigações, até que esses caras aí, gente, não será espanto meu, pelo menos, em ver o poderoso chefão renunciar e dar uma desaparecida aí do Brasil, né? Não será. Renúncia, já pensou ele renunciar ao cargo dele, ó, e ir lá para Cubatão, morar lá em Cubatão? Porque o Brasil não é uma ditadura onde não pode vir pessoas dos States, né? Não é igual Veneza, Cubatão. Os caras podem vir de lá aqui para aprender organização internacional aí, das democracia, né? Mais ou menos essas coisas aí. Então, meu amigo, o pudim azedou para esses caras, viu? Azedou e azedou muito.